Entre os assuntos, nós temos aqui, olha, eu considero um tiro no pé, viu, do Supremo Tribunal Federal, a partir do presidente da mais alta corte do Brasil, o Dias Toffoli, que é essa coisa que está dando um buchicho danado, que na minha opinião ele conseguiu reeditar o AI-5 judiciário. Ele fez um AI-5 judiciário. Ninguém pode criticar o judiciário, seja cidadão comum, seja jornalista, seja quem quer que seja. Se criticar o STF, ele implementa uma forma de instaurar um procedimento. E aí instaura um processo também, porque a Polícia Federal vai vasculhar aquela coisa toda. E ele empastelou a revista Cruzoé, que é uma revista eletrônica e que pertence aos jornalistas que editam também o site O Antagonista. O que aconteceu? Por causa lá daquela revelação que a revista Cruzoé fez sobre quem seria a identidade que estava na planilha da Odebrecht. Um personagem que era citado como amigo do amigo de meu pai, citado na delação de Marcelo Odebrecht, que era o presidente da empreiteira Odebrecht. E aí, no depoimento, esclareceu que o amigo do meu pai era o agora presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Ele era amigo do Lula, que era amigo do pai do Marcelo Odebrecht. Bom, isso deu um rolo danado. Todo mundo está criticando, todas as entidades sérias do país estão criticando essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas além de ser... Olha, até os generais de exército, vejam vocês, estão falando de que isso é uma ditadura que é uma censura, é uma ditadura da toga. Além de todo esse imbróglio, foi um tiro no pé, por quê? Porque agora quem não tinha conhecimento do assunto ficou tendo. E como é uma revista eletrônica que já tinha sido distribuída para os assinantes da Cruzoé, ela está sendo replicada nas redes sociais. Não existe sigilo mais com a internet. Então, quer dizer, não adiantou absolutamente nada, além de ter agora essa pecha de censura. Zezé de Lima, Rose Guglielminetti. O que você acha dessa coisa, hein, Zezé? Boa tarde. Boa tarde, Sena. Boa tarde aos telespectadores, boa tarde a Rose, boa tarde ao pessoal aqui. O que dizer de uma coisa dessa? Além de que é censura, além de dizer que um ministro do Supremo não poderia nunca fazer isso. Eu não acredito que a Constituição autorize o ministro do Supremo a fazer isso. E eu li a matéria. A matéria, quando eu li, quando foi sexta passada, não tem nada. Mas eu não ouvi ainda a Raquel Dodge falando qualquer coisa, além de negar que tivesse chegado a ela as informações para ela decidir se iria ou não abrir um procedimento, porque é isso que a matéria diz. Que como ele tem foro privilegiado, as informações do Marcelo Odebrecht passadas à Lava Jato de Curitiba tinham sido remetidas à Procuradoria-Geral da República para que a procuradora decidisse se iria ou não abrir um procedimento para investigar, porque só ela pode fazer isso. Então, eu não ouvi ela dizendo, depois disso, se já chegou. Eu não ouvi ela se colocando contrariamente a essa arbitrariedade por parte do ministro Alexandre de Moraes, incitado pelo Dias Toffoli. E também ouvi há pouco a manifestação do presidente da Câmara, dizendo que o Alexandre de Moraes ele não é dado a roubos, assim, então vamos dar um tempo para ver o que se tem alguma coisa realmente disparatada na decisão dela. O que disse o Rodrigo Maia? Que vergonha! Que vergonha! Isso tudo mostra pra gente que os tempos são muito estranhos mesmo, não tenho dúvida, Rose. Então, gente, não são só estranhos, né? Hoje a Polícia Federal
a pedido, por determinação do Alexandre de Moraes, esteve em algumas residências apreendendo computadores e documentos por causa da história da fake news. E entre os motivos que fizeram com que esses aparelhos fossem apreendidos foi de uma moça que disse o seguinte: Zezé, STF, a tua hora está chegando. Sei. Quantas pessoas não escreveram isso, Zezé? Quantas pessoas não podem? Nós mesmos aqui nos bastidores do poder, quantas vezes nós não criticamos os ministros? Quantas vezes nós não colocamos que era um absurdo algumas das decisões que eles estavam tomando, principalmente em relação ao Gilmar Mendes, que estava soltando um monte de gente envolvida com corrupção. Então, assim, o que a gente precisa definir não vai mais poder falar do STF, nós estamos vivendo sob um regime de exceção? É isso? O Brasil está se transformando nisso? Porque a impressão que eu estou tendo é que nós estamos caminhando para um regime de exceção. Porque se você não pode falar, e como você disse, a matéria não tinha nada demais. Nada você demais. Leu também, né? Exatamente. Se você quiser fazer... O que uma democracia, ela permite... Ela faz... Qual que é o instrumento regulador entre a imprensa, a verdade e a mentira da imprensa? A justiça. Você entra com uma ação contra a justiça, na justiça contra o veículo que publicou a matéria. Se a matéria é mentirosa, o jornalista é processado, tem que reproduzir essa matéria, não é verdade? Sim, agora mas o que não dá você simplesmente recolher o material, porque está falando o presidente do tribunal. Porque é isso que aconteceu, gente. Não, porque eu li a matéria. A matéria, não tem como a matéria ser mentirosa. A matéria diz o seguinte, que o Marcelo Odebrecht enviou uma série de e-mails para a Procuradoria, para a Lava Jato, e que esses e-mails careciam de esclarecimentos, por exemplo, sobre apelidos. E que um dos apelidos era o amigo do amigo de meu pai. Quem seriam essas pessoas tratadas como amigo? Ele esclareceu que o amigo do pai dele era o Lula e que o amigo do pai era o Dias Toffoli. Foi só isso que disse. E disse, tem que ser esclarecida a razão pela qual ele aparece nesse e-mail, no momento em que se tratava das licitações para construções de usinas hidrelétricas no norte do país, Giral, Santo Antônio, e o Toffoli, naquela época, era o advogado-geral da União. Em 2007, ele foi nomeado advogado-geral da União. Governo e depois, Lula. Isso, em 2009, ele foi levado ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, também pelo Lula. Então, e antes de ser o AGU, ele foi o nosso, o querido advogado do PT. Ele prestou consultoria jurídica a parlamentares do PT naquele período anterior a ser AGU. Isso. E quantas vezes eu imagino o Dias Toffoli... Trabalhou na Casa Civil, sob a chefia do Zé Dirceu. Quantas vezes o Toffoli não deve ter feito, alinhado e dado consultoria, ou ele mesmo montado peças de processos, de ações, para tentar fazer o que eles chamavam na época contra a lei da mordaça. Naquele período que o PT gritava bastante, falava bastante quando era oposição. E agora a gente viveu para ver uma coisa dessas. É terrível. Realmente. Inacreditável. É inacreditável. Né? E o reforço que você falou e que a Rose também. A matéria não tem nada além de reproduzir o e-mail. E tem outro detalhe nessa história. O Dias Toffoli tomou essa decisão de empastelar a revista e instaurar um procedimento investigatório simplesmente porque a Procuradoria-Geral da República disse que não tinha recebido essa parte do processo. Ora, o fato da Procuradoria não ter recebido não significa que não existe. Os documentos estão checados pelo site antagonista. Então, quer dizer, a fala, o e-mail, a revelação do personagem que significava o amigo do meu pai, na delação, nas palavras de Marcelo Odebrecht, estão lá, estão documentadas. Exato. Então, meu filho, você tem que processar, se você não é o amigo do pai dele, tem que processar quem falou e não o mensageiro.
né? Então, essa história eu vou contar para vocês. A única coisa que tem de legal nessa história toda, apesar da gente estar aqui muito estarrecido com a notícia, é que foi um tiro no pé gigantesco, um tiro de canhão no pé do próprio STF. Que ninguém vai engolir uma historinha dessa. Ninguém. Né? Ninguém. Acho que os outros ministros, eu acho que não engolirão. O Alexandre de Moraes, eu não estou entendendo. Permitindo nomes ali que nunca teve quaisquer suspeitas, são levadas para o centro de uma discussão em que se fala, nossa, esse Supremo Tribunal Federal, essa corte é o pior conjunto que o Brasil já viu. É isso. E aí, será que a Carmen Lúcia vai gostar de estar nesse imbróglio? Tá esquisito. Será que o Celso de Mello gosta de estar nesse imbróglio? Porque o Toffoli, sim, existe um monte de suspeitas sobre como ele foi nomeado ministro do Supremo, AGU, sem ter experiência. Um cara que as críticas foram enormes. E agora ele vai querer peitar isso daí? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Não se trata nem de experiência. Acho que um aluno do primeiro semestre de Direito não faria um negócio desse. Mas eu vou contar uma coisa para você. O pessoal está entrando em contato conosco aqui bastante. A gente pediu a participação do nosso público aqui pelas redes sociais, e a Beatriz Jansen falou o seguinte, está aí na tela, ó. O STF tem um papel idêntico ao de um pai e uma mãe têm com seus filhos, o papel de proteção e exemplo. Estamos órfãos e um país nessa condição tem a sua cidadania extremamente enfraquecida. Isso é lamentável, diz aqui a Beatriz Jansen. Concordo. O Elias diz o seguinte, o STF faz a gente ter vergonha de ser brasileiro. Eu acho que é um sentimento majoritário, viu? Será que isso pode dar um rolo e fazer... então, vai investigar a gente. Será que vão investigar a gente? Vai ter que investigar o Brasil inteiro. A Valquíria dos Santos... Você não vai poder falar mais nada, porque, gente, eu acho absurdo ele mandar busca e apreensão, porque a moça escreveu, tua hora tá chegando. Tua hora tá chegando, viu, Zezé? Está incitando o crime, sei lá o que está incitando. Nossa, vamos colocar o da Valquíria aí, pessoal. O da Valquíria dos Santos é a telespectadora que entrou conosco também. Ela falou assim, olha, eu não sou fã do site O Antagonista. No entanto, acho muito complicada essa decisão do STF nesse momento. Vivemos em um período muito sombrio e isso pode dar margem para outros tipos de censura. Vejo isso com muita preocupação pela democracia e pela liberdade de expressão. Não liberdade de agressão. Olha, o site O Antagonista, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. É claro que ele se identifica e não engana ninguém, não esconde de ninguém, que é um site alinhado à esquerda e ao liberalismo. Perdão, é isso. Obrigado, Zezé. À direita e ao liberalismo. Agora, uma coisa eu posso falar categoricamente. Quando tem coisa errada do Serra, do Temer, do Bolsonaro, seja quem for, o site coloca lá. É diferente de blogs que são ligados à esquerda e que jamais falam mal de atitudes de militantes, de gente, de autoridades da esquerda. Então, você pode não gostar, não é obrigado a gostar. Cada um se alinha do jeito que quer. Mas pode procurar no arquivo lá. Os desvios do metrô de São Paulo, tudo que cai sobre a conta lá, o santo que se refere a Geraldo Alckmin, de acordo com as planilhas, né? Tá lá no site O Antagonista. Tudo contra o Temer, tudo que tinha lá de relação, todos os problemas envolvendo Flávio Bolsonaro com aquela história do Queiroz, está tudo lá no site O Antagonista. Então não dá para falar, olha, o antagonista é tendencioso, só fala mal do PT. Não é bem assim, viu? Eu diria, ninguém gosta do antagonista, nem direita, nem esquerda. Eu também, às vezes, acho que eles carregam nas tintas quando eles comentam. Agora, uma coisa eu acho que é indubitável. Talvez seja o site com assim, o maior número de fontes, onde quer que seja. Com certeza. Não é impressionante? A Rose é a nossa repórter, nossa editora, repórter, tudo com o maior número de fontes. Aqui, o que é uma coisa que faz dela uma jornalista especial. E o Antagonista acaba sendo um site que todo mundo procura informação, porque
ali a gente sabe das fontes, sabe não é, das Rose? coisas. É isso. E tem outro detalhe, perdão, Rose, só uma coisa. Não, pode falar, você voltou falador. Só uma coisinha. Se você procurar nos comentários do site Antagonista, o que tem de bolsonarista sentando a lenha neles, não está no gibi. Então, quer dizer, eu acompanho, eu gosto, né? E eu vejo lá que as coisas... Se você analisar com equilíbrio, com isenção, as coisas, você vê que não é bem assim. Vai, Rose. Não, já nem lembro mais o que eu vou falar. Pode continuar falando. Não, a gente vai mudar de assunto agora, senão o povo vai mandar matar a gente aqui. Aí é o Supremo e os telespectadores, todo mundo com raiva da gente. É verdade.